programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o FPR Notícias. Fique com a gente! O que fazer para guardar mais objetos em uma gaveta? Comprar uma maior, não é mesmo? Agora imagine que o assunto é memória de equipamentos eletrônicos. Será que para armazenar mais informações é preciso um espaço cada vez maior? Parece que não. É isso que comprova um estudo feito com materiais nanoestruturados, desenvolvido por um grupo de pesquisadores aqui da UFPR. Trata-se de um dispositivo de memória cada vez menor e mais versátil, capaz de guardar a mesma quantidade de arquivos de um dispositivo feito com outro tipo de material. Além da contribuição para o avanço tecnológico, a pesquisa ainda deu para a universidade a terceira patente concedida pelo INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pesquisadores do Grupo de Química de Materiais da UFPR, em parceria com o Grupo de Dispositivos Nanoestruturados do Departamento de Física, desenvolveram a pesquisa Dispositivos de Memória construídos de polímeros orgânicos e nanotubos de carbono. E a gente trabalha com nanotubos de carbono preenchidos com óxido de ferro. Esses nanotubos eles são sintetizados na Universidade Federal do Paraná, no grupo do professor Aldo Zarbin. Então nós fazemos uma parceria do Laboratório de Física, que trabalha com dispositivos, e o trabalho do professor Aldo Zarbin, que é do Departamento de Química. Esses nanotubos são estruturas minúsculas de carbono puro. Pelas propriedades como dureza, flexibilidade e leveza, os nanotubos podem ser dobrados e submetidos a alta pressão sem se quebrar. Nós iniciamos essa pesquisa em 2002, com essa dissertação de mestrado nessa área, né, de dispositivos de memória. Depois, até 2004, que nós depositamos a patente. Só que a partir daí ainda teve uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, exatamente para explicar os mecanismos de condução e os mecanismos que levavam esse material a se comportar como uma memória elétrica. Então, são 12 anos de pesquisa já nessa área. A capacidade de armazenar dados depende diretamente da presença de óxido de ferro na cavidade dos nanotubos. Assim, a partir da mistura desses nanotubos com polímeros condutores, como o óxido de ferro, podemos construir dispositivos de memória. As aplicações elas vão na área da eletrônica e da eletrônica flexível. Então, onde você pode ter dispositivos de memória, eles podem ser depositados em substratos plásticos, metálicos. O processamento é muito interessante porque é uma dispersão que é feita em água e você simplesmente deposita essa tinta, essa dispersão em cima dos eletrodos. Então, o custo de manufatura dessas memórias pode ser bastante reduzido. Essa é a terceira patente concedida pelo INPE que a UFPR recebe. Foram 10 anos de espera desde a entrada do pedido em 2004. Há 10 anos é muito gratificante para a gente ter conseguido essa carta de patente, porque ela mostra que nós estamos no caminho certo. Todo ano o laboratório a gente tem gerado 1 ou 2 escritas de patente. Nós vamos dar toda a orientação de como funciona o processo de proteção, vamos dar todo o apoio durante esse processo. O pesquisador ele vai poder, não precisa se preocupar com relação a taxas, com relação ao acompanhamento desse processo, porque a universidade paga as taxas e a agência dá todo o acompanhamento. Essa nova concessão é também uma maneira de honrar o lugar ocupado pela Federal do Paraná no ranking universitário Folha de 2014. A universidade ficou em 5º lugar no ranking Inovação, que nada mais é que o reflexo do número de patentes depositadas ano. E a gente continua falando de tecnologia. Uma reunião entre a UFPR e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa promete avanços no sistema de telefonia e no acesso às informações da universidade. Representantes da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e da UFPR se reuniram para tratar das novas tecnologias que vão ser implementadas pelas instituições federais. As tecnologias têm como objetivo melhorar a comunicação dentro e fora da universidade. Hoje, nós estamos em 2014, a missão da RNP continua sendo a integração em rede dessas instituições.
Só que a gente está fazendo agora um esforço já numa camada acima da rede, né? De disseminação de serviços de comunicação e colaboração à distância. O momento agora é de disseminar o uso de serviços de comunicação por voz, de comunicação à distância, para compartilhamento de imagem. Além da Federal do Paraná, fazem parte desse esforço a Universidade Federal de Uberlândia e o Instituto Federal do Ceará. Entre os planos estão o desenvolvimento de um sistema de telefonia via internet que não gasta com ligações interurbanas e a possibilidade de utilizar o login da UFPR para acessar informações antes limitadas a outras universidades. A Universidade Federal está participando de um projeto piloto, juntamente com a RNP, de divulgação de serviços que já são ofertados pela universidade em conjunto com a RNP, porém não há uma divulgação ampla dos serviços para o público que deveria estar utilizando, que são os docentes, os técnicos, o pesquisador, o aluno. As novas tecnologias vão trazer benefícios a toda a comunidade acadêmica. O resultado da implementação dessas ações é a melhor interação entre os campi da UFPR e as demais universidades federais. Essa ligação ela é roteada, a gente fala, né? Ela é realizada pela rede internet. Então, não gera um custo para a universidade. Tem outros benefícios, que esse serviço permite que o usuário instale um software no seu celular, ou no seu laptop, ou no seu tablet. Então, ele pode ter mobilidade para utilizar o serviço. Começou hoje em Matinhos o 4º Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, o FORPLAD. Quem traz mais informações ao vivo sobre o evento é a repórter Alexandra Fernandes. Alexandra, conta pra gente o que está em pauta nesse encontro. Olá, Andréia. Olha, o principal objetivo é discutir os problemas e as alternativas na prática da gestão. Quem está organizando esse evento é a UFPR e a UTFPR. Essa edição do FORPLAD vai tratar de temas como a lei orgânica das universidades e também o gerenciamento de riscos. As atividades começaram hoje de manhã e vão até sexta-feira à noite. Mais informações você encontra no site do evento. Andréia. Muito obrigada pelas informações, Alexandra. E no Jornal de sexta-feira, você vai ver uma reportagem completa sobre o evento. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão atinge mais de 120 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, o número de pessoas afetadas chega a 17 milhões. Mas entre homens e mulheres, são elas as que mais sofrem com a doença. Um sentimento de vazio e tristeza. A vontade é de se isolar do mundo, se afastar de tudo e de todos. Uma pesquisa americana refeita no Brasil mostrou que 20% das mulheres apresentam sintomas de depressão pelo menos uma vez na vida. Sabrina sabe bem o que é isso. Durante o período de gestação, ela passou a ter problemas de saúde. Logo após o nascimento da filha, teve que enfrentar outro problema, o divórcio. Foi quando a doença começou a se manifestar. Eu tive pré-eclâmpsia, né? Esse foi o diagnóstico, pressão alta e diabetes, o que me levou a uma decepção, assim, porque uma pessoa que eu me considerava com muita saúde, que eu não bebo e não fumo, achei que tudo ia correr bem, né? Mas enfim, eu já com 37 anos já era considerada como mãe idosa também na gestação. E eu fui percebendo então que esses fatores que iam se acumulando foi me levando a uma grande tristeza, uma decepção na verdade, de forma que eu não contava com isso. E aí que eu percebi que eu tinha uma depressão e eu mesmo comentei com o meu médico obstetra, né, sobre a depressão. Falta de atitude, medo, desmotivação, vontade de ficar em casa o dia todo. Esses eram os principais sintomas. Vendo que o problema poderia se agravar, Sabrina procurou ajuda médica e o resultado já pôde ser visto nas primeiras semanas de tratamento. E isso me ajudou bastante também, sabe? Me aliviou em relação ao humor, os picos, assim. Mas o mais importante para mim foi quando eu consegui, isso foi através do meu trabalho, quando eu conversei com a assistente social, ela me fez um encaminhamento para a psicóloga. Aí sim foi muito importante para mim. Mulheres estão mais sujeitas à depressão.
a doença atinge apenas 12% da população masculina. Para essa psicóloga, a diferença se dá por alterações hormonais e também por questões culturais. A questão da depressão, ela acaba aparecendo mais nas mulheres pela questão do ciclo menstrual, pela questão hormonal, né? Tá certo que o homem também tem a menopausa dele, né? Ele também perde a quantidade de fabricação de hormônios, mas culturalmente não existe isso, né? O homem, quando ele está com depressão, ele argumenta uma outra coisa, porque para ele é muito difícil falar que ele não está bem. E a mulher já é culturalmente esperada, é a mulher que chora, é a mulher que reclama, né? E tem essa questão hormonal mesmo, que é muito diferente do homem, né? A mulher, quando está no período pré-menstrual, que ela tem a famosa TPM, que modifica toda a questão hormonal dela interna, né? A questão da gravidez, nós temos a depressão pós-parto, que ela é bastante séria, né? Que ela é decorrente também da questão desse desequilíbrio hormonal, né? E também na menopausa, quando acontece toda uma reformulação do corpo da mulher e que ela fica mais vulnerável à depressão. Algumas vezes, a depressão apresenta sintomas parecidos com doenças endócrinas, falta de humor, desânimo, cansaço, entre outros. Sinais que devem ser bem avaliados para se ter um diagnóstico correto. Não necessariamente que a doença endócrina cause depressão. Na verdade, ela confunde o diagnóstico às vezes. Ela é um diagnóstico diferencial, como a gente fala, que a gente tem que ter na hora de você estar frente a um paciente que tem essas queixas de desânimo, de cansaço, de falta de energia, às vezes altera peso, né, corporal, então altera a vontade de se alimentar, né, provoca às vezes uma anorexia, uma falta de fome, né, ou até ao contrário, às vezes um excesso de alimentação. Então, esses sintomas se confundem, né? Em outros casos, a depressão ainda pode ser confundida com a tristeza. Você perdeu um ente querido, você perdeu uma quantia significativa financeiramente, quebrou, como a gente costuma falar, né? Situações assim traumáticas e a pessoa está triste ou está envergonhada, não quer ver as pessoas, mas teve um motivo que realmente que aconteceu. Isso não é depressão, a pessoa está triste. Agora, a depressão é assim, a pessoa sabe que ela tem tudo, que ela não tem nenhum motivo para estar triste e ela está triste. Ela está triste, ela está desanimada, começa desde um simples desânimo até chegar ao ponto da pessoa não ter coragem, não ter forças, não dar conta de fazer a tua higiene pessoal. Isso é uma questão orgânica, né? Nós temos o lítio, né, que é o hormônio, que nós falamos o hormônio do humor, que é fabricado pelo nosso organismo. Quando o nosso organismo não fabrica o lítio, a pessoa fica dessa forma embotada, desanimada, triste, sem vontade de nada. Mas a boa notícia é que a depressão tem cura. O tratamento passa pelo uso de medicamentos e terapia. O importante é sempre procurar ajuda médica. Você tem que, na verdade, em primeiro lugar, reconhecer, né, que você está nessa condição, aceitar, porque o mais difícil é você aceitar perante a sociedade, que você está com depressão, porque a primeira coisa, você tem tantos medos e tantas inseguranças que você só quer se esconder. E isso é o pior. Se você fizer isso, você não vai sair dessa situação. Então, você precisa realmente do acompanhamento profissional. Obesidade e suicídio. Esses são alguns dos assuntos abordados no segundo encontro do programa de pós-graduação em psicologia. O evento começa hoje e tem como tema principal contribuições da pesquisa científica em psicologia. Além do excesso de peso, subtemas como a psicanálise, psicologia no trabalho e na educação e violência contra a mulher fazem parte das discussões. Profissionais renomados ministram palestras e comandam diversas mesas redondas. Para saber mais, é só acessar o site do evento. Conquista, triunfo, vitória. Quem sabe bem o significado dessas palavras é a equipe de atletismo aqui da universidade. Mais uma vez, eles voltaram para casa com medalhas. 15 estudantes da UFPR participaram da Copa Usinos e trouxeram para casa 24 medalhas. A competição de atletismo foi realizada no Rio Grande do Sul e contou com modalidades como lançamento de dardos, salto em distância e arremesso de peso.
Com esse número de medalhas, a UFPR alcançou o primeiro lugar no ranking feminino e o segundo lugar no masculino, mas não sem esforço. Os alunos treinaram de 2 a 4 horas por dia, 6 dias por semana. Parabéns, atletas! E agora o assunto é cultura. O Quarteto Líbero apresenta nesta quarta-feira o concerto Capela, que será realizado na Capela da Reitoria. O trabalho conta com peças do médico e compositor Iso Fischer. A apresentação começa às 7 da noite. E ainda na Capela da Reitoria é promovida a exposição Sagrado pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. O objetivo é estimular o debate sobre a diversidade de manifestações religiosas no espaço acadêmico e social. A exposição faz parte de uma série de atividades organizadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O trabalho traz várias fotografias do cotidiano de diversas religiões, demonstrando as várias compreensões do contexto do que é sagrado de acordo com cada crença. A mostra está localizada no prédio histórico da UFPR. A entrada é de graça. No ano que vem, o Festival de Inverno da UFPR completa 25 anos e, para marcar a data, o maior evento da universidade vai ser tema de um projeto que mistura design, arte e história. Eu estou falando da Agenda 2015 da UFPR. Veja na reportagem de Eleonora Mendonça. Em cada mês, uma homenagem, uma lembrança. A agenda é de 2015, mas carrega em várias páginas momentos marcantes do passado do maior evento de extensão da UFPR, o Festival de Inverno. A ideia de criar uma agenda temática resgata a história dos festivais e lembra os 25 anos de criação do evento e também da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Essa agenda eu acho que vai resgatar esse olhar retrospectivo que mostra a genialidade de um projeto que começou na gestão do professor Faraco, a professora Márcia Kersten, a Márcia Fontoro, Eduardo Nascimento, que olharam para o estado do Paraná e viram lá no litoral um grande potencial turístico, histórico, cultural e que a presença da universidade poderia potencializar. Para a pró-reitora Deise Picanso, essa agenda é especial e tem um toque diferente. Está trabalhando com duas questões, dois eixos muito importantes. Um é o eixo da memória e o outro é o eixo de você planejar o futuro, né? Então, a gente está num momento importantíssimo de repensar o próprio festival, repensar o projeto de cultura da universidade nesse momento e essa trajetória nos ajuda a pensar e a refazer, né, esse projeto cultural para o futuro. Então esse sabor diferente vem nesse sentido, porque mistura essas duas dimensões extremamente importantes para o sujeito, né? Dele lidar com a memória e com aquilo que ele deseja ser, né? Lucinha Mion fez parte dessa história. Trabalhou na PROEC desde o surgimento da Pró-Reitoria e viu o festival florescer. Hoje, comemora o lançamento da agenda, um símbolo do sucesso do evento em Antonina. A gente sente parte de toda a história porque a gente ajudou a plantar cada sementinha e que a gente sabe que hoje, amanhã e para o futuro, bons frutos vão ser colhidos, com certeza. A Agenda 2015 faz parte das atividades de um projeto de extensão universitária de memória gráfica. A iniciativa envolve professores e estudantes de História, Artes, Design e promete outras ações. Memória gráfica, que é um tema muito recente, que está sendo pesquisado no Brasil faz pouco tempo, uns 20 anos, e a gente assume a perspectiva de, a partir dos cartazes do Festival de Inverno, reconstruir as ideias visuais que marcaram cada ano do festival. Estamos apenas no início. A agenda vem para marcar a história do festival e deixar um gostinho de quero mais. A promessa é que o evento do ano que vem seja ainda melhor do que os últimos. A gente não vê a hora de virar as páginas do calendário para chegar logo em julho de 2015. O FPR Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais. A gente se vê na sexta-feira. Até lá!